opressão, lágrimas e injustiças. Nós vivemos num mundo injusto e algumas pessoas, ao verem, ao contemplarem as maldades, os problemas, as adversidades, o próprio sofrimento humano, passam a questionar o caráter de Deus. Será que Deus é justo? Um dos atributos de Deus é justiça. Deus é justo. A justiça é algo inerente de Deus. Deus é justo, mas por que tanto sofrimento? Por que tanto mal na humanidade? Será que existe uma receita para a injustiça, para a intolerância? O cantor já falecido, Renato Russo, ele escreveu algo sobre isso. É uma receita. E há ironia no texto, tá, meus irmãos? Mas é uma ironia que nos leva a pensar sobre a injustiça na perspectiva humana. E ele diz assim, o título é Receita para a Intolerância e a Injustiça. Pegue 2 medidas de estupidez. Junte 34 partes de mentira. Coloque tudo numa forma, untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja. As 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco. 2 xícaras de indiferença e 1 tablete e meio de preguiça. Eu avisei antes que havia ironia no texto. Se nós pensarmos na justiça e tentarmos pensar o que é justiça, ter uma ideia de justiça, alguém poderia dizer que justiça, ela é sempre retributiva. É aquela ideia da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. No início, quando se pensava em justiça, a ideia da retribuição, uma ideia obsoleta, mas que muitos ainda podem pensar é assim: alguém cometeu um crime, como é que ele vai pagar por aquele crime de maneira justa? Pensem vocês um construtor civil, um pedreiro constrói uma casa, e de repente aquela casa desaba e o filho do dono morre. O construtor deverá responder, porque afinal de contas foi ele que construiu aquela casa. Se partirmos da justiça retributiva antiga, o filho do construtor também terá que perder a vida do mesmo jeito, olho por olho, dente por dente. Mas podemos pensar a justiça também como o andar em conformidade com a lei. Uma pessoa justa é uma pessoa que segue as regras e que ela concede ao outro aquilo que lhe é de direito. Se a pessoa tem direito, é justo que ela receba aquilo que ela tem por direito. Se você não concede a ela o que ela conquistou por direito, ela está sendo alvo de injustiça. Justiça, então, é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece. Se você merece, é justo que você receba. Agora eu pergunto, se Deus, que é justo, fosse
A partir dessa justiça, o que seria de nós? Se Ele nos desse o que nós merecemos, porque não há em nós capacidade alguma de andarmos em conformidade com a lei de Deus. Nós sempre pecaremos contra a lei de Deus. Então, se Deus, a partir desta justiça, humanamente falando, ai de nós. Mas vamos sair um pouco dessa ideia de justiça. Eu quero perguntar para você se você acha justo. E aqui eu quero criar alguns cenários, algumas situações, e qualquer semelhança pode não ser mera coincidência, não. Mas eu quero partir dessa pergunta. Você acha justo? Você acha justo, você trabalhador, você levanta cedo, chega no horário, você é um profissional dedicado, esforçado, honra os seus compromissos no trabalho, e quando surge a possibilidade de uma promoção, quem é promovido é justamente aquele relaxado, negligente, preguiçoso, mas porque é amigo, tem que ir, tem quem indique, ele ocupa a vaga. Você acha justo? Você acha justo um bebê, uma criança, um ser humano já, em formação ou formado, ele ser assassinado porque uma mulher assim decidiu? Meu corpo, minhas regras, mas ela está lidando com outro corpo, com uma outra vida. Você acha justo? Você acha justo que nesta pandemia a violência doméstica, especialmente contra a mulher, tenha aumentado assustadoramente? Você acha justo? Você acha justo, você homem, que sai para trabalhar, trabalha o dia todo, e quando chega em casa, sua esposa ainda quer que você ajude nas lides domésticas? Lavar a louça, arrumar a casa? Você acha justo isso? Você, mulher, acha justo você cuidar de tudo, o dia todo, da casa, da família, de tudo? E aí o marido chega no final da tarde, vai deitar no sofá, pega o celular, liga a televisão, não ajuda em nada. É justo? Você acha justo, você que é funcionário, que trabalha numa empresa, ou mesmo profissional público, você acha justo maldizer o seu empregador, o seu salário, o que você recebe? Calma que tem mais coisas aqui. Você acha justo uma pessoa confiar em outra e a outra sempre mentir para ela? E ela confia. O marido confia na esposa, mas a esposa mente para o marido. A esposa confia no marido, mas o marido mente para a esposa. É justo? É justo uma criança frágil ser abusada sexualmente por adultos perversos? É justo? Onde está Deus nisso tudo? É justo um jovem cheio de vida, de sonhos, de planos,
ser acometido por uma enfermidade mortal e em poucos dias perder a vida? Quando nós temos alguns com mais de 100 anos de idade que já viveram muito tempo, estão cheios de vida, é justo. É justo que uma pessoa perca a sua vida porque um irresponsável se embriagou e saiu a dirigir nas rodovias e ruas e atingiu a pessoa que estava saindo do trabalho para ganhar o pão e trazer para sua casa. Perdeu a vida, é justo. E a pergunta é: onde está Deus, a justiça de Deus nisso tudo? Você acha justo tantas crianças pedindo esmolas na rua, tantos moradores de rua? São cenas aqui que eu tentei criar para a gente pensar um pouco nessa questão da justiça, e a gente vai perceber que a injustiça, ela é chocante e deve nos chocar. E ela também tem o seu caráter generalizado. A justiça permeia tudo, as relações humanas. E o Eclesiastes, o pregador, ele faz um diagnóstico desta situação, e ele o faz com uma precisão cirúrgica, realçando a profundidade da sua angústia. Ele começa o texto dizendo assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. E nesse cenário desanimador, ele chega a entender que é melhor estar morto ou nem ter nascido do que ver toda a opressão, toda a injustiça humana. Eclesiastes 4, 2 e 3. Pelo que também tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Que diagnóstico! Mas não só o diagnóstico, o prognóstico é desanimador, angustiante. Porque a justiça está em toda parte. E aí o pregador, o Eclesiastes, ele é aquele que reúne pessoas. Essa é a ideia do Eclesiastes, o pregador. É alguém que reúne pessoas para compartilhar a respeito do sentido da vida. E ele vai discutir a respeito do sentido da vida. Será que vale a pena viver diante de tanta injustiça? Injustiça que é encontrada em muitos lugares. Quando há injustiça? Eclesiastes 2, 21. Se você puder abrir, abra a sua Bíblia. Ele vai nos ensinar que a injustiça se manifesta quando alguém desfruta do trabalho alheio. É injusto, é absurdo. Vaidade de vaidades, ilusão. Eclesiastes 2, 21, vamos ler todos juntos? Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Para o pregador, o Eclesiastes, reunido em assembleia, a justiça se manifesta quando alguém desfruta do trabalho alheio. Pois um homem
Uma pessoa trabalhou muito, com muito esforço, com sabedoria, com conhecimento, com destreza, mas terá que deixar tudo o que possui para alguém que não se esforçou nem um pouco. Isso é um absurdo, é uma grande injustiça. Você se esforça para conquistar muitas coisas, mas você vai deixar todas estas coisas para quem não fez nada por elas. Injustiça, que absurdo. A injustiça também, segundo ele, se manifesta quando os agentes da justiça tornam-se injustos. O Eclesiastes está denunciando que no lugar da justiça havia impiedade, e no lugar da retidão ainda mais impiedade. Você procura pela justiça onde ela reside, mas você encontra impiedade, maldade, corrupção. E isso é injusto, porque os agentes da justiça tornaram-se injustos. Eclesiastes 3,16. No lugar da justiça havia impiedade. Que injustiça, que absurdo. É desesperador, meus irmãos, buscar a justiça e perceber que o principal agente da justiça é o maior responsável por pervertê-la. É o justo sendo vendido pelo injusto, corrompido, distorcendo. Se nós entendemos que justiça tem a ver com andar em conformidade com a lei, quando a lei é torcida e distorcida, há injustiça. E quando aqueles que são os agentes da justiça pervertem a lei, há injustiça. Em terceiro lugar, a injustiça se manifesta quando a hierarquia perpetua a injustiça. Eclesiastes 5:8. Abra sua Bíblia. Olha o que o pregador está dizendo. Se você ver em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda há outros mais elevados que também o exploram. Aqui, o pregador, o Eclesiastes, ele está revelando para nós que existe um tipo de injustiça hierárquica. E você olha numa determinada situação, num determinado lugar, e encontra a injustiça, e mal sabe que por trás daquela injustiça, ou daquele infrator, daquele injusto, existe alguém acima dele e um outro alguém mais superior. É aqueles que detêm o poder, seja o poder político ou o poder de polícia, aqueles que estão acima de outros, que podem corromper e serem corrompidos, podem oprimir. E a opressão, quando há injustiça. E essa justiça, ela é fomentada por essa hierarquia. É quando você tem medo de dizer não à mentira do seu patrão. Quando você tem que burlar a lei, esconder alguma coisa debaixo do pano, do tapete. É quando você se vê forçado muitas vezes a infringir a lei por medo de perder o emprego. Injustiça. Uma pessoa oprimida que tem medo de denunciar aqueles que são injustos e promovem a injustiça. Talvez você possa dizer assim, eu fico muito triste, lamento muito, eu queria que as coisas fossem diferentes.
mas eu não consigo dizer não. É o tipo de injustiça estrutural. Você está num ambiente onde todos mentem descaradamente e você passa a mentir e a viver aquela cultura de mentira. E quando você é confrontado pela palavra de Deus, você é cristão, você fala, eu sou forçado a isso. Eu me vi obrigado a fazer isso. Se não fizesse, eu perderia amigos, perderia oportunidades de crescimento. Injustiça. E a injustiça, ela também se manifesta quando os virtuosos são derrotados pela maldade. Eclesiastes 7:7. Vamos ler todos juntos? Eclesiastes 7:7. Você vai perceber que as pessoas que querem andar no caminho da verdade, no caminho da luz, são muitas vezes transformados em pessoas tolas, loucas. Por quê? Eclesiastes 7:7. Todos. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Opressão, injustiça, suborno. A opressão transforma o sábio em tolo. E o coração humano é corrompido. E aí nós passamos a sentir vergonha da honestidade e da verdade. Sentimos a nos envergonhar. E a desconfiar daqueles que andam na verdade. Porque o coração foi corrompido por meios maus. Era sábio, mas se tornou tolo. Quando a maldade vence a justiça, a injustiça está presente. Certamente você já ouviu as palavras de Rui Barbosa, que diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Esse é o sentimento do Eclesiastes, do pregador reunido em assembleia, e a angústia dele o leva ao seguinte entendimento: é um absurdo tudo isso, é vaidade, é fumaça. É melhor morrer ou nem ter nascido. Porque ao contemplar tudo o que acontece na vida debaixo do sol, ele chega a se angustiar. É melhor, é preferível morrer ou não nascer do que a conviver com a injustiça, com o absurdo, com aquilo que é ilusão. Porque para ele não fazia o menor sentido continuar a viver e ver a opressão, a injustiça, as lágrimas, sem ter quem as enxugue. Diante de tanta opressão e tanta injustiça, ninguém se interessa pelos fracos, pelos esquecidos, pelos pobres. Ninguém se preocupa com aquele que está sofrendo a injustiça.
Então por que continuar a viver? Por que nascer? O Eclesiastes viu, ele começa dizendo, vi. Eu não sei o que você tem visto por aí, o que tem atraído os seus olhos, e qual tem sido a sua reação diante daquilo que você tem visto. O Eclesiastes viu o quê? O poder na mão dos opressores, as lágrimas dos oprimidos, e ninguém para os consolar. Ele viu a ausência da solidariedade. Ninguém para defender a justiça, o fraco. Então ele se pronuncia. Tudo isso é um absurdo, é um grande mal. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. E aí resta-nos uma pergunta. Será que vale a pena ser justo no mundo em que a injustiça é premiada? Onde o injusto é recompensado? E ainda, quando você agir com justiça, você vai se ver só, desamparado, esquecido pelos outros? Será que vale a pena? E aí a gente fica com o gosto amargo da impunidade. Um gosto frustrante da impunidade. Tantas pessoas, é justo uma pessoa se enriquecer ilicitamente? Pessoas multimilionárias por causa da política, é justo? Parece que a gente toma e vem aquele gosto amargo da frustração, da sensação de que não vale a pena ser justo. Parece-me que a pergunta dá a entender que ele acha que não vale a pena mais nada, mas não é essa a tônica que ele vai trazer para a Assembleia reunida. Ele vai apontar um caminho para você vencer a injustiça. E nós precisamos, nesta noite, então, trazer algumas lições importantíssimas, lições que devem ser aprendidas. E eu estava estudando, durante esses dias, e eu queria colocar assim, 4 lições a serem apreendidas, só para ficar mais bonito, apreendidas, Vaidade de vaidades, Eu estava preocupado com a estética, com a linguagem, olha, apreendidas. Aí eu fui para o dicionário, para ver a diferença entre aprender e apreender. Cheguei à seguinte conclusão, fiz uma pesquisa rapidíssima. Apreender é quando você obtém o conhecimento, absorve aquele conhecimento. Você entendeu aquele conhecimento. Aprender é quando esse conhecimento é colocado em prática. É diferente. Aí eu tirei o apreender com aprender. Porque existem muitos que apreendem muitos ensinamentos, mas não aprendem. As lições, eu me coloco entre esses, tá? Que vive aprendendo, aliás, que vive apreendendo, mas não aprende muito. Mas então vamos lá. O mundo é injusto. A injustiça permeia tudo. Será que eu e você não somos promotores de injustiça também? O que nós podemos fazer em reação à injustiça? Eu gostaria de apontar para nós aqui, à luz do Eclesiastes, pelo menos 4 lições. A primeira lição, vê se está, agora pronunciou. A primeira lição que o Eclesiastes vai nos ensinar é a seguinte: aprenda a ser contente. A lição é sobre satisfação, contentamento, saciedade. O Eclesiastes propõe a satisfação em vez da competição
e rivalidades motivadas pela inveja. Toda vez que nós formos movidos pela inveja, por esse desejo competitivo de estar à frente do outro, custe o que custar, isso vai trazer injustiças. Seremos promotores de injustiça. O Eclesiastes, então, nos ensina que é melhor estar satisfeito do que viver competindo com os outros. Veja o que ele diz, Eclesiastes 4, de 4 a 6. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Nós precisamos dividir essa passagem em dois tópicos. Primeiro, entender o que ele está dizendo aqui sobre contentamento. O Eclesiastes nos ensina que nós devemos aprender a competir menos, a conquistar menos, a realizar menos e a viver mais, a nos satisfazer mais, a nos agradar mais daquilo que nós temos. E se você pensa que ele está aqui tratando de preguiça, não é um convite à preguiça. Quando ele está denunciando esse espírito competitivo movido pela inveja, porque uma coisa é você competir e querer crescer, estar à frente, outra coisa é você que inveja a posição do outro, você que deseja estar no lugar do outro, isso é perversão, e isso vai trazer injustiças. O que o Eclesiastes está dizendo é o seguinte: tolo é aquele que não se esforça, não trabalha e só consome. Para o pregador, quem que se contenta com o que tem é mais sábio do que aquele que vive se consumindo de inveja e desejando o que não tem. Para o pregador, o preguiçoso não é só tolo, mas também aquele que exagera no esforço para ganhar dinheiro, também é tolo. O que ele está dizendo é que é tolice alguém obter 2 punhados, precisando de 1. E porque quer ter 2 punhados, ele corre atrás. E a figura aqui é correr atrás do vento. Algo impegável, inalcançável. É por isso que ele diz aqui, é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Quer dizer, é melhor um punhado do que 2 punhados. A mão cheia. Mas para ter a mão cheia, o tolo trabalha demais, se esforça demais. Se por um lado ele não aceita a preguiça, a inação, de quem não faz nada e que acaba desfrutando do trabalho alheio, em contrapartida, aquele que é viciado no trabalho, e que trabalha demais, e que ganha demais, as mãos estão cheias, mas haverá injustiça. E aí, nós vamos chegando ao entendimento do Eclesiastes. Ele está dizendo que é preciso, ou melhor, é preferível você se contentar com um punhado, com descanso, do que ter as mãos cheias. Grande mal, vaidade de vaidades, diz
o pregador. Sabe quem gosta de correr atrás de 2 punhados? De ter as mãos cheias? Quem se compara com os outros. É a inveja, é os ciúmes. Eu preciso ter mais. Não mais apenas para mim, mais do que o outro. Pensa no ambiente familiar. Ou na vizinhança. Ou no grupo de amigos, no trabalho. Ele trocou de carro. Eu preciso de um carro mais novo e melhor. E, se possível, maior. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Percebe que o que move o coração do tolo, do estúpido, é a inveja? Muitos querem ter as mãos cheias, 2 punhados, mas não dorme bem. Está doente, enfermo, ganha muito dinheiro, mas perdeu a saúde. O que o Eclesiastes acha disso? Ele acha que é uma estupidez se consumir para ter mais e não ter tempo nem ânimo para desfrutar o que tem. Em outras palavras, viva bem com um punhado só. O problema, meus irmãos, é que nós queremos elevar o nosso nível de vida. O que comemos, o que vestimos, as nossas viagens, as nossas compras, o nosso estilo de vida, porque às vezes nós nos comparamos com a sociedade à nossa volta. E isso é uma estupidez tremenda. É tolice. Nas palavras lá do poeta Renato Russo, é burrice. É burrice. Fumaça, vapor, vaidade de vaidades. Contente-se com um punhado. E nós vamos entender o porquê agora aqui à frente. Aprenda a desfrutar a vida. Segunda lição, o Eclesiastes nos ensina a pensar sobre o porquê do trabalho. Se não trabalhar e trabalhar demais promove injustiças, nós precisamos pensar por que trabalhamos. E a segunda proposta do Eclesiastes é: aproveite a vida, celebre a vida, curta a vida, desfrute da vida. Saiba por que você está trabalhando. E a partir do momento em que você passa a saber o porquê do seu trabalho, você vai desfrutar da vida. Porque qualquer outra coisa diferente disso é absurdo, é ilusão, é vaidade. Grande maldade. Eclesiastes 4, 7, 8. Olha só o que diz o texto. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho, nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Um homem sozinho, na solidão, trabalhava demais, sem filhos, sem irmã, sem ninguém para repartir, para compartilhar. E um homem insaciável na sua ganância. Quanto mais trabalhava, mais queria trabalhar, porque quanto mais trabalha, mais obtém, mais recebe. Mas ele nem sequer pergunta: por que que eu trabalho? Se eu tenho negado os bens à minha alma, o prazer, os bens da vida. Enfadonho trabalho, chama o Eclesiastes. Por que acumular tanta riqueza? Pensa nesse homem.
muito trabalho, muitos bens, não tinha significado algum para a sua vida, sozinho, na solidão. Talvez nem se preocupasse com isso também. Quem trabalha assim, aqueles que são workaholics, né, viciados no trabalho, e que são insaciáveis na busca pela riqueza material, ele não consegue constituir uma família. Ele vai sofrer. Ou, primeiro, por que ele não consegue? Porque ele nem tem interesse vai ter. Porque o Deus dele é o dinheiro, é os bens materiais. E se tiver uma família, ele não vai ter tempo para a família, para os filhos, para a esposa. E se for a esposa também aqui, não vai ter tempo para o marido. Vaidade de vaidades. Alienação. Divirta-se. Quando ele diz assim, dar os bens da vida, a sua alma, é aproveitar o fruto do seu trabalho. É glorificar a Deus com os recursos que Ele te dá. Talvez você esteja aqui, ou alguns em casa possam dizer assim, olha, eu faz mais de 10 anos que eu não tiro um mês de férias, que eu não descanso com a família, que eu não viajo. Mas fala com uma certa vanglória, né, dizendo, eu sou uma pessoa. Eu quero crer que o Eclesiastes está dizendo o seguinte, olha, alegra a sua alma, aproveite a vida, cuide de você, aproveite o tempo livre, em família, diante de Deus. Aprenda a desfrutar da vida. Quem age como este homem ou esta pessoa, no caso o Eclesiastes, ele nunca alcança o que deseja. Não importa o que tenha alcançado, porque ele não aproveitou, não desfrutou, não curtiu, ele nunca vai se satisfazer com a riqueza. E aí, o Eclesiastes vem com uma outra conversa para nós. Essa é um pouco mais difícil. E nós devemos aprender a colaborar. Colaborar é laborar com outra, trabalhar com o outro, é cooperação. Aprender a colaborar. O Eclesiastes nos ensina que o companheirismo promove ajuda, conforto e proteção. Olha a conversa que ele vem trazer para nós. Capítulo 4, versículos 9 e 12. Ele diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A terceira proposta do Eclesiastes, né, o termo, para vencer a injustiça, tem a ver com companheirismo. É levar o pão junto, é compartilhar, é adotar a colaboração em vez do isolamento. O egoísta se afasta, se isola. Em outras palavras, para o Eclesiastes é melhor ter companhia do que estar sozinho. Mas alguns preferem aquela máxima, antes só do que mal acompanhado. Talvez seja essa a fala que movia o coração daquele homem.
daquele que está com as mãos cheias, 2 punhados, muito trabalho, muita riqueza, voltada para si. E o próprio pregador, no capítulo 2, ele vai revelar para nós que ele teve esse seu momento egocêntrico, de isolamento, de pensar em si. Quando ele diz assim, eu fiz para mim, eu construí, eu amontoei, para mim. Ele viveu esse momento e percebeu que tudo isso é vaidade, de vaidades, ilusão. Mas a partir do momento em que há essa partilha, essa colaboração, nós encontramos ajuda, porque quando um cai, o outro levanta. É assim, meus irmãos, na nossa vida. Tem dias que você está lá embaixo, para baixo. Alguém vem e te levanta. Mas se você estiver sozinho, ai daquele que não tem companhia. Ai daquele que não tem companhia. Essa é a perspectiva do pregador, a proposta dele para vencermos a injustiça. É como se o Eclesiastes estivesse dizendo, não tente ganhar sozinho. Não tente construir sozinho. Não tente chegar lá sozinho. É melhor chegar juntos. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Compartilhe. Compartilhar. É a mutualidade da vida. Um ajudando o outro. Oferecendo proteção, companhia. Isso tem a ver com a igreja, com a família, no ambiente de trabalho. Você pode oferecer ajuda. Você pode ser a ajuda que o outro precisa. E lá também você poderá receber a ajuda que você tanto precisa. Mas se você se isolar, se afastar, e o que nos afasta dos outros é o orgulho, a arrogância humana, vaidades, de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus irmãos, há um último ensinamento que nós precisamos aprender. Aprender a desaprender. Aprender a desaprender. O Eclesiastes nos ensina que é sensato ouvir conselhos, exortações e críticas. É sábio ouvir. Ouvir até mesmo aquilo que nós não queremos ouvir. A sabedoria bíblica nos ensina a ouvirmos o outro apesar do outro. Para tanto, você precisa ser ensinável. Você precisa estar aberto aos conselhos, às críticas, às sugestões. Parece que o Eclesiastes, ele está falando sobre um rei. E o texto é Eclesiastes 4, 13 a 16. Melhor, ele começa novamente dizendo, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. O Eclesiastes nos ensina que é sensato ouvir, porque aquele rei velho, insensato, não se deixava admoestar. E admoestar o que é? Aconselhar, encorajar, exortar. Aquele rei já tinha reputação, já estava estabelecido,
já estava reinando soberano no seu trono, acomodado. Pode ser que no início ele estava a servir ao povo, cuidando das necessidades ali, das pessoas, mas com o tempo, ele sossegou, se envaideceu, e o seu orgulho não o permitia ouvir conselhos. E o que o Eclesiastes está dizendo que melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. E esse jovem pode ter saído do cárcere, ou mesmo ser pobre. É melhor ele do que o rei velho insensato, que não ouve nada e ninguém, que não é ensinável. Que injustiça, que absurdo. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, tudo é vaidade. O Eclesiastes propõe então a realização em vez de reputação. Não importa se você já está estabelecido, está num bom lugar, importa o que você faz. E quando você deixa de fazer, você tem que estar aberto às críticas, conselhos e sugestões. Senão, a figura do rei velho insensato cabe àqueles que não ouvem. Meus irmãos, tudo isso o pregador viu. E ele começou dizendo, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele está olhando para baixo. Ele está olhando aqui, ó, na vida terrena. E ele diz assim, é um absurdo. Não sei se vale a pena viver. Melhor nem ter nascido. Mas o Eclesiastes, o pregador, ele viu além da opressão, das lágrimas e das injustiças. Ele viu Deus, o sentido da vida. Quando ele, ao final do seu livro, no capítulo 12, ele diz, a suma é, teme a Deus. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, que é aquela santa reverência, é você estar diante do grande eu sou, com respeito, com admiração, com adoração, e saber que esse Deus grande tem justiça, e a justiça de Deus não se iguala, não se limita à justiça humana. Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A justiça divina. Deus imputará a sua justiça aos pecadores arrependidos, aqueles que creem em Jesus. Se Deus fosse justo, humanamente falando, todos nós iríamos para o inferno. Permaneceríamos no nosso estado de morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós somos salvos pela graça de Deus, justificados pela fé em o nome de Jesus, e na cruz do Calvário Jesus pagou o preço. A justiça de Deus foi revelada na cruz. Deus na cruz imputou a justiça de Cristo a todos aqueles que creem em Jesus. É de fé em fé, fé em Jesus. Então Deus não está sendo injusto. Ao contrário, Ele está imputando, atribuindo a nós a justiça revelada por Cristo Jesus, o justo, que morreu pelos injustos.
vale a pena viver, a despeito de toda a injustiça que a gente vê nesse mundo, de toda a maldade, todo o mal. A justiça de Cristo na cruz do Calvário pagou o preço pelos nossos pecados, porque nós também cometemos injustiças. Mas graças a Deus, que pela fé em Jesus, Ele nos declarou justos. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Você é uma pessoa justa. Eu? Você foi declarada justa diante de Deus, no tribunal de Deus. O sangue de Cristo derramado na cruz pagou o preço pelos seus pecados. Qual vai ser a sua resposta? A sua reação diante de tamanho sofrimento? O sofrimento de Jesus, poderíamos dizer que foi um sofrimento injusto, sem pecado, sem injustiça alguma encontrada nele, mas ele se entregou. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos neste mundo de injustiças, para a glória de Deus, acreditando que a justiça de Deus se revelará plena e poderosa na consumação dos séculos, até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Depois de feita a oração, nós vamos ter um momento do pós-lúdio, um cântico. Você permaneça